Olá, bom dia. Estamos na EBD do dia 10 de maio de 2020. Hoje vamos falar sobre os mistérios do reino. Certa vez ler vem em parábolas. Vamos orar para começar? Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença nós adentramos, meu Pai, para te pedir a Tua misericórdia, o Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, perdoa os nossos erros, nossos pecados, as nossas transgressões. Nos dá um entendimento para falar da Tua palavra, para entender, meu Pai, o que o Senhor tem para nós. Diante da Tua palavra, da Tua misericórdia, do Teu amor. Pai, derrama o Teu Espírito, faça de nós instrumento da Tua vontade. Assim te agradecemos neste domingo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Amados, o texto fala, o mistério do reino. Ponto de partida. Você sabe o que são parábolas? E por que elas foram usadas por Jesus? O reino por meio das parábolas. Parábolas são histórias que transmitem uma lição, fato comum, contada em uma língua que pode ser entendida por qualquer pessoa. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, de versículo 10 até o 15, que diz assim: E acontecendo-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tens lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, se compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Tá bem, amados irmãos? Ou seja, por que Jesus usava falar em parábolas? Jesus usava falar em parábolas porque ele sabia que ele ia dar o entendimento aos seus discípulos, para que os discípulos entendessem o que ele realmente queria falar ali, naquele momento. E aqueles que não tinham discernimento, que não acreditavam que ele era o Messias, que ele foi o enviado de Deus, o rei dos judeus, eles não entendiam. E Jesus já fazia isso de propósito, para que eles não tivessem discernimento para entender essa palavra que vinha de Cristo, que vinha da pregação dele. Aí ele usava a parábola para endurecer o coração daqueles que não criam. Porque quem não cria nele, em Cristo Jesus, quem não cria que ele era o Messias, que ele era Cristo, que ele era Deus, ele não deixava que viesse o entendimento para entender. Logo diz aqui, ó: Que esquisito, se as parábolas são de fácil compreensão, por que nem os discípulos entendem? Os objetivos de Jesus era duro, manter a ignorância das pessoas que não criam nele,
ocultando a verdade das pessoas que tinham um coração endurecido. Revelar os seus discípulos a verdadeira resposta sobre o reino de Deus, que já havia chegado, e que ele, Jesus, era o rei. Ou seja, ele usava as parábolas porque ele era o professor. Ele sabia para quem que ele quisesse que entendesse a parábola, ele ia lá e explicava, porque ele era o autor das parábolas. E o que é parábola? Parábolas são histórias contadas de coisas que aconteceu no passado, em forma de um ensinamento que você consiga entender mais fácil, de fácil acesso, e de coisas que vão acontecer ou de coisas fictícias que aconteceu, mas ele não pode usar o nome da pessoa. Aí então ele montava uma história para contar para os discípulos não fazer aquelas coisas que aquelas pessoas fizeram no passado. Aí ele montava uma parábola, uma história para que as pessoas, os discípulos, pudessem entender o verdadeiro evangelho. 2. O mistério revelado. Com essa parábola, Jesus ensinou que, durante seu ministério, as coisas que ele veio a realizar estavam parcialmente cobertas e escondidas. Por isso, ensinava por parábolas, mas em breve seria revelada. A candeia não ficará escondida por muito tempo, e quando ele seria tirada, debaixo da cama. Aí está lá em Lucas capítulo 24, 44 ao 49, se vocês quiserem ler, fique à vontade, meus amados. Não vou ler porque não pode estender muito o vídeo, porque senão pode ficar pesado. Mas aí logo ele fala, confira a resposta em Lucas 24, 44 ao 49. As verdades sobre o reino dos céus começaram a ser reveladas com a ressurreição de Jesus. Com mais que Cristo explicasse o significado das parábolas, os seus discípulos ainda não as entendiam completamente, apenas depois da ressurreição, e que eles foram capacitados e compreendem de todos os ensinamentos do Mestre. Foi então que eles entenderam que a morte de Jesus fazia parte do plano divino da salvação, e os significados das parábolas ficavam claros. Esperando a cidade até o momento específico. Que momento foi esse o que aconteceu? A vinda de Cristo, do Espírito Santo, lá em Atos 2, 1 ao 4, passou a capacitar as pessoas que criam em Cristo e entende e anuncia o Evangelho. E a alegria por compreender as maravilhas de Deus era tão grande que eles não podiam deixar de compartilhá-la. O Espírito de Deus é uma chave para compreender o mistério das Escrituras do reino de Deus. Qual é a outra chave? Para que tenha o relacionamento com Jesus, a parábola provavelmente uma revelação mais íntima com ele. Jesus, o grande revelador, o segredo, e ele se revela a nós. Ou seja, os discípulos só conseguiram entender o que as parábolas estavam dizendo naquele momento quando vieram a morte de Cristo, a ressurreição em Cristo Jesus, a ressurreição, aí o Espírito Santo veio lá em Atos, o batizou, e eles conseguiram entender o que Jesus andava falando através das parábolas. Hoje,
Se você pegar uma música em alemão e colocar num CD, você não sabe num som, num rádio, se você não consegue ler alemão, você entenderia? O inglês, se você não sabe falar inglês, o espanhol, o chinês, o coreano, você sabe entender se estiver passando? Não, porque você só vai ter o discernimento de entender o que eles estão cantando, falando, se você tiver uma comunhão familiar com aquela língua dominicana. Você pode colocar o alemão para tocar a música alemã, você não vai entender, você não sabe falar a língua alemão. Você vai ver uma língua diferente, ou inglês, espanhol, que se você não sabe falar. Assim é Cristo. Para você entender a parábola de Jesus, você tem que ter uma comunhão com aquele que fez a parábola, ou seja, Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode te dar o discernimento para você entender o que ele realmente quer falar com você. Esse estudo vai ser um estudo breve, não vou gravar muito grande, porque somente é uma pequena análise desse texto. Você vai ler, cada um tem sua revista em casa, vão ler e vão ter o discernimento. Se não entender, ore a Deus e Deus vai dar um discernimento para vocês. A parábola é uma história contada por Jesus para que somente aqueles que ele quer que entenda, que vai entender a parábola de Jesus. Aqueles que tinham o coração endurecido, Deus já fazia a parábola para que você não entende, porque para a pessoa pensar, essa é uma história de carochinha, é uma história baseada em ficção científica, e era assim que Jesus trabalhava. Somente aqueles que quiserem entender a parábola de Jesus é aquele que Jesus vai dar o discernimento. Aquele que tem comunhão com Jesus, aquele que anda 24 horas com Jesus, assim ele vai entender o que realmente Cristo quer para eles. Um abraço a todos, meus jovens. Estou com muita saudade das nossas aulas de domingo. Estamos incapacitados de estar presente devido a essa pandemia do coronavírus, Covid-19, mas em breve estaremos reunindo de novo e o professor Fábio estará ali aprendendo e ensinando com cada um de vocês. Um abraço a todos, fique com Deus. O meu WhatsApp está à disposição. O que eu não souber, eu vou falar com o pastor não souber, vamos falar com Deus, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Que o Senhor te proteja, te guarde, te livre, que o Senhor faça resplandecer a luz sobre ti e tenha misericórdia de cada um, não só hoje, como amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, um abraço a todos, fiquem com Deus.